quando você não tem a chance de recuar, o sucesso passa a ser inevitável. Você joga o chapéu do outro lado do muro e dá um jeito de pegar. Seja muito bem-vindo ao podcast 6 em 7. Aqui a gente fala sobre os primeiros passos para quem está começando no mundo do marketing digital e quer fazer o 6 em 7, que é R$100 mil de faturamento em 7 dias consecutivos. E eu sou Thiago Batista. Érico Rocha. A grande Kate Maria na área. E o tema de hoje, Érico, são as lições mais importantes de Érico Rocha depois de 10 anos ensinando lançamento. Tá fácil, Tá moleque. fácil, tá fácil. Eu queria ver essa reação. E a gente não preparou nada, na verdade. Não, brincadeira, a gente preparou bem Nem o tema o pra te Érico não foi ajudar preparado. aqui, cara. Pra te ajudar aqui e gerar bastante valor aí pra galera. Érico, e pô, a gente não... a gente já abordou em outro episódio, né? No da história do Érico, a parte anterior à vida de lançamento, né? A gente falou de pró-leilões, do Érico, a infância dele aqui na 115 Norte e por aí foi. Então, agora, nesse episódio, a gente quer trabalhar a partir do momento que você fez aquele primeiro lançamento ali do Fórmula ao vivo, né? Pra quantas pessoas, você lembra? Cara, eu lembro que eu converti 53, não sei quantas tinham no webinário, né? Não, era um evento presencial, na verdade. Nossa, então não foi antes. Foi no Ignição Exato. Digital, 181 pessoas. 181 pessoas. Mas não foi do Fórmula ainda. Por isso que... Você pode contextualizar como que foi pra chegar nesse primeiro evento? Pô, Nossa, convidar as É pessoas. uma parte da história perdida. Uhum. Exatamente. O que aconteceu entre o pró-leilões e o Fórmula. Exato. Na época, eu ainda não tinha... Por que não dizer? Licenciado a Fórmula. Eu não achava que a Fórmula... Nossa, quebrei. Por isso que as minhas canetas são de metais em casa. Mas eu ainda não tinha... Eu não achava que talvez a Fórmula fosse o produto para ser lançado no começo. Porque a Fórmula ensina o quê? Lançar. Mas a gente estava vivendo num Brasil onde ninguém capturava e-mail, ninguém construía audiência, ninguém tinha um produto digital. Então aí, na época, a gente achava que o Fórmula era um produto mais avançado, que o mundo não estava... O Brasil não estava preparado. Então eu criei um evento de 3 dias com o Hugo, chamado de... Adivinha como é que ele chamava? Ignição Digital? Que virou o nome da empresa, porque era Ignição, era o começo. E nele, a gente falou sobre, principalmente, construção. Na verdade, a gente começou a introduzir um marketing que, na minha opinião, não existia ou não era difundido. Não existia. Que era um marketing de resposta direta. Então, o que existia no marketing naquela época, até onde eu sei? Era o marketing Washington Oliveto, era o marketing de faculdade, da criação de marca, era o marketing de propaganda comercial, de criar essa consciência, mas não vender. Era um marketing que a gente chamava de um marketing menos mensurável, onde você botava X dinheiros e aí você esperava que aquilo funcionasse. E aí eu acredito que esse marketing de resposta direta... O que é o marketing de resposta direta? É o marketing que eu gasto R$1 e vejo quanto aquele real voltou depois de um tempo. Assim, literalmente. Eu consigo traquear aquele R$1, aquele R$100, faço um anúncio, eventualmente peço uma resposta direta para a pessoa, isso é, cadastra aqui para ter um e-mail. Então tem uma primeira coisa mensurável, quantas pessoas entram na lista. E depois eu vendo para essa lista e eventualmente eu gero uma receita. E eu sei que aquela receita foi gerada com aquele investimento inicial. Então marketing chamado de direct marketing, né? Marketing de resposta direta, não tem nada a ver com multinível, porque muita gente chama o multinível também de marketing direto, nada de certo ou errado com isso, mas não tem nada a ver com você vender o meu produto e depois eu recrutar, montar um time de pessoas que vendam o meu produto, eu gerenciar isso. Não é marketing de vários níveis, né? Era um nível só, isso é, eu investia, eu mensurava, mas era esse marketing que eu tinha trazido. Só que esse marketing tinha chegado nos Estados Unidos em 1960 e bolinha, antes do Mad Men. Da série do Mad Men. Em 1960 já se fazia marketing direto. E eles faziam marketing direto na época com cartas. Então existe uma clássica carta que foi a carta do Washington Post, né? Enviavam carta para uma série de e-mail
de uma série de endereços de pessoas, com uma carta de vendas, isso é, com uma carta, eu enviava uma carta, que a carta vendia. E aí eles sabiam quem comprava, é claro, né? A pessoa tinha que responder um negócio, mandar um cheque, alguma coisa, e eles sabiam, eu mando, sei lá, 1000 cartas, e dessas 1000 cartas, 10 pessoas compram. Então, era um marketing de resposta direta. Então, nos Estados Unidos, isso já tinha acontecido, esse marketing. E aí, mais pra frente, esse marketing saiu da carta pro e-mail. Porque aí eles descobriram, eu posso, inclusive, deve me mandar marketing de resposta direta até hoje, né? Para as pessoas lá, aqui a gente não recebe, basicamente. Ou recebe pouco, ou eu não recebo. Mas aí foi pro e-mail. Então, eles começaram a criar listas de e-mail, né? Eventualmente, enviar cartas de vendas, one-step sale, né? Clássico. Sim. Ou two-step sales, podia ter mais step sales, que com e-mail você podia primeiro, sei lá, aquecer a pessoa, coisa que na carta você não fazia, né? Era custoso demais, né? Você fazer a carta chegar. Mas enfim, então esse marketing era um marketing que eu me tornei fã, porque eu achava que na época que eu tinha usado ele para vender meu produto, eu não queria um marketing ensinado nas faculdades. Eu precisava gastar lá R$1.000 e ver o retorno do R$1.000 para pagar meus boletos. Então eu comecei a introduzir esse marketing no Ignição Digital, lá nesse evento. Então foi o primeiro evento que a gente vendeu. A gente mandou na lista do Pro Leilões, do Hugo. E eu comecei por essa fase porque eu achava que essa fase era o que as pessoas precisavam na época. Era uma venda de um passo aí. Você mandou pra galera, tem um evento ou teve alguma? Eu ensinava a fazer 1 passo, 2 passos no evento, definitivamente, mas eu não ensinava a lançar. Ah, tá. Eu ensinava basicamente a você construir uma lista. Né, de você aprender a construir uma lista, eventualmente você vai vender, mas se eu pincelasse lançamento, acho que era demais. Porque eu tinha que mudar a visão de marketing daquela galera. E foi o primeiro evento, foram 181 pessoas, eu lembro disso. Os números, né? Aí, ó, é um marketing mensurável. Eu lembro, até hoje, a gente não investiu, acho que não investiu nada, mandou um e-mail para a lista do Hugo, a lista do Hugo vendia leilões de imóveis, basicamente a copy, né, o script do e-mail era: vocês querem aprender o tipo de marketing que eu faço no Pro Leilões, que era a empresa de leilões dele? Na verdade, eu não sei o que faz, na verdade é meu irmão, e na verdade eram nós dois, né, mas enfim. Mas eu entrei como um personagem mais especialista disso, e ele vai dar um evento de 3 dias, vendia esse evento caro, não era barato, eu vou chutar, não sei, mas eu vou chutar que era tipo R$2.000, e eu acho que R$2.000 ou R$3.000 o máximo, então não era barato. Pô, que hoje seria uns R$5.000 talvez, né? Por exemplo. 10 anos depois. 10 anos depois devia ser uns R$200.000, do jeito que as coisas estão. Mas aí a gente entra no evento, eu vou fazer o evento, vendi o evento, fiz a carta de vendas do evento, na verdade fiz um lançamento. Eu fiz um lançamento para esse evento. Qual lançamento? Eu fiz o clássico, 3 vídeos. Vídeo 1, vídeo 2. Na época eu morava em Balneário Camboriú. Então, enfim, eu não lembro da exata cópia. A gente deve ter esses vídeos ainda, né? Não, eu já tô aqui, meu Deus, em que... Eu lembro da época que eu andei de... Eu tive saí da minha casa, lá era uma casa que tinha uma vista pra praia, depois eu andava pro meu escritório. Na verdade, era o apartamento da minha sogra, que ela ficava lá, não ficava disponível lá, eu não queria trabalhar de casa porque as crianças estavam pequenas. E aí eu andei de sapato na praia, tipo, por encenação, no caso. Mas uma copy boa, era boa de copy. E aí a gente vendeu 181. E aí eu vendi esse evento. Só que eu vendi esse evento no esquema de todos os eventos que a gente vendeu. Não tem uma promessa. Mas não tem não sei o que quer fazer no dia 1, dia 2, dia 3. Não tem conteúdo pro evento, vende. Tá pra existir um evento que você vai comprar de mim, que você sabe o que vai ter no evento. Nem eu sei. Jogou o chapéu do outro lado do mundo. Joguei o chapéu do outro lado. Hoje ele joga a gente do outro lado do mundo. Exato. Ô, Érico. Não faço nada com vocês que eu não fiz comigo. Mas assim, só terminando, claro. Eu cheguei e na época é a clássica história. Chegou umas 2 ou 3 semanas antes do evento, 2 semanas. Eu percebi que eu não ia conseguir dar o evento.
Assim, não estava estruturado. Se vocês acham que eu sou exigente com vocês quando vocês vão dar palestra, imagina como eu sou comigo. Cara, não estava certo. Aí eu ligo para um amigo meu e falo assim, cara, acho que não sei se eu vou cancelar, não sei se eu vou fazer isso. Era um amigo meu, chama Sebastian, francês. Ele falou assim, cara, vem aqui pra França que eu te ensino o formato do evento. Sabe, quando as coisas não faziam sentido e tal. E aí eu fui pra França, acho que na semana do evento. Fui lá, passei 2 dias com ele. Eu lembro que nesses 2 dias ele fez a primeira e a última palestra. Vai vendo. Ele voltou pro Brasil com você pra fazer? Não, de jeito nenhum. Participou online? Tava online antes. Não, participou online também não. Não tinha essa coisa de... Cara, transmissão ao vivo na época era uma coisa surreal. que só a Globo tinha. Tinha que comprar um link. Ninguém tinha transmissão. Tinha celular... Nossa, que louco. E aí eu fiz, mas aí eu encaixei. E aí deu certo. E uma curiosidade desse evento também é que no final eu queria vender um Mastermind. Sim. Mas não vendi. Não? Não. Não? Sabe por quê? Fiquei com medo. Olha. Eu não vendi o Mastermind. De fazer o pitch ou de ninguém comprar? Eu não... Uma mistura das duas coisas. Eu não sei se era ninguém... Eu acho que as pessoas queriam... Mas tava planejado pra fazer um pitch. Não, eu tava, assim, fazia sentido, né? Sim. Mas eu não fiz porque... Acho que eu fiquei com medo de mim, tipo, de não conseguir entregar. A palavra eu estava inseguro. E você já tinha falado pra tantas pessoas assim? 180 pessoas? Eu nunca Era tinha comum? falado eu acho que a última vez que eu tinha falado pra alguém em público foi na 7ª série, que tinha um trabalho Caramba. sério, tinha um trabalho que ia apresentar e aqueles trabalhos que você faz o trabalho, não sei como é que é a 7ª série de você, mas você faz o trabalho e aí se escolhe alguém que apresenta. E não era nem eu. Então assim, eu não tinha apresentado em público, nunca tinha sido treinado. E essa era uma das razões pela qual eu achava que ia ser ruim. Até então, o Hugo, a gente fez tudo junto e a gente entregou esse evento junto, eu e o Hugo. Por quê? Porque eu achava que se eu parasse de falar por algum motivo, ele continuava. E acabou sendo assim mesmo. Era uma dinâmica até legal. Inclusive, a primeira fórmula, a gente continuou com essa dinâmica até eu achar que eu conseguia subir num palco sozinho e ensinar isso que eu fazia. Que massa. Na época era isso aí. Muito Mas louco. foi muito bom. Não teve cancelamento. Eu tenho algumas pessoas que a gente tem até lá Que hoje. tá até hoje, né? Tipo, o Vinícius Possebon tava nesse evento. Que massa. A gente deve ter gravado esse evento. Tem, né? Vai achar em algum lugar da rede. Esse tem, porque Evento esse aí eu desse a assisti. gente Esse ama. evento eu Total. assisti. Tem Hugo de calça bege social. Vitor E Damasio. virou o livro Damasio. azul. O Vitor Damasio. O Vinícius Possebon perguntando o que era Avatar. Né? Pra quem não conhece, então. Damasio. Tinha o Damasio e tinha um outro carioca que era uma espécie de Damasio também. Tipo assim, tinha o mesmo perfil e tal. E na época, a gente achava que tinha... Tentando imitar um pouco de Tony Robbins, tinha que criar uma vibe boa e tal. Então, quando a pessoa... Eu tinha umas caixinhas com dinheiro dentro. E de vez em quando eu jogava esse dinheiro pra... Olha lá, Silvio Santos. Tipo isso. Cara, o Damasio, ele batia em todo... Não batia... Forte, né? Tem porte, né? O Damasio tem porte. Eu tinha porte também. Ainda tem. Mas enfim, ele ia lá e pulava e a galera pulando pra pegar o dinheiro. Cara, depois de um tempo a gente parou com essa parada. É tipo você tentando imitar os americanos que faziam isso, mas na época não fazia sentido a gente ficar distribuindo dinheiro, assim, notas de 50, Não, 50 notas de 50 brasileiro é reais. muito mais sem limite pras coisas. Então não dá. Total. Mas a gente não sabia, tava se descobrindo, assim. Que legal. E você falou que não vendeu o Platinum no evento, né? O Mastermind no evento. Em vendi. que momento que você vendeu? Logo depois? Como Aí foi o que processo? aconteceu? Mais pra frente, aí a gente teve um feeling de fazer um lançamento de semente da Fórmula. E aí, da Fórmula, eu acho que o ticket era, tipo, era caro. Era, tipo, sei lá, 7 mil reais, assim, 6 mil reais. Enfim, era uma oferta um pouco mais complicada, mas era esse preço, assim, que eles pagavam à vista. E aí no lançamento, coisa de lançamento de semente. No lançamento de semente, eu fiz o lançamento de semente e aí vendeu 53. Foi online, normal, ou foi ao vivo? Foi assim? online, foi um Online? webinário. Eu lembro até do dia que eu tava fazendo os slides e tal. Mas enfim, eu fiz o lançamento e aí teve tração. Aí o que eu achava que não tinha tração, tinha tração. Que era ensinar lançamento, né? O próprio lançamento de semente me falou que tinha essa tração. Eu acho que o povo do Brasil tá preparado com isso.
E aí foi isso que... E eu ainda vendi online, mas entreguei ao vivo. Acho que eram 5 dias. Eu acho que eram 5 dias. Pra ensinar a fórmula inteira. Foi a primeira fórmula. Então, eu, sei lá, fiz esse evento em abril. Acho que foi em abril de 2013. Sim. E aí, junho, eu já fiz um lançamento. Eu fiz um lançamento interno e tal. Aí, dessa vez mais online. Fui gravar o... Eu tinha um videomaker, chama Ivan Oliveira. E ele morava na Holanda. Eu que morava em Londres e tal, então eu conheci ele, eu morava na Holanda. Foi nosso videomaker, editou muita coisa por muito tempo. E aí eu fui lá pra Holanda, na casa dele, que ele montou no sótão dele um estúdio, eu gravei a fórmula inteira lá na Holanda. É Sério? aquela que eu tô de camisa preta, eu não sei se eu tô mais magro, que na massa. época mais magro e tal. Mas era bom, porque tinha, sabe, 5 dias pra gravar e eu tinha viajado pra Holanda pra gravar, então não tem jeito, você acaba gravando, mas Tinha que meu, gravar. foi uma loucura. Ô, Érico, e nesse começo, tipo assim, ó, pô, tu foi fazer o pitch lá, desistiu, você nunca tinha falado pra tantas pessoas na vida, e vocês tocavam uma parada junto. Na época do Pro Leilões também, você era mais o backstage, né? Vou fazer um papel de Não lançador. aparecia na câmera não. O que tu aprendeu nessa fase que você acha que foi massa? Ah. Nessa fatiazinha, assim, que provavelmente na sua cabeça deve ter, tipo assim, cara... Algumas coisas, assim. Primeiro que a gente acha que sabe do que o mercado quer, mas não sabe. Então, o que o mercado queria? Queria a fórmula. Mas eu tinha na minha cabeça racional que a fórmula era uma coisa muito avançada, né? Na época. Então, mas na verdade não. Na verdade, eles queriam aquilo mesmo. Então, assim, fiz um lançamento, vendi 181, vamos supor que seja R$2.000. Mas aí fiz um webinar e vendi 53 eu vou chutar R$7.000. Pô, 53 vezes 7? 350. 350. E foi muito mais fácil Tá bom do de que... conta, hein, moleque? É. Fez a tabuada. Mas assim, pareceu muito mais fácil o segundo. E eu tava muito mais confiante nisso. E é claro que eu ensinei essa primeira parte dentro da fórmula, porque era parte, né? Mas foi muito mais fácil. Então, uma coisa é, você acha que você sabe que tem tração, mas você não sabe que tem tração até você botar no mercado. Uhum. E se você contar pra alguém racional, fala, não faz sentido. Os caras não sabem nem o que é marketing direto, não sabem nem o que é lista de e-mail, o que eu vou ensinar a fórmula. É muito avançado. Mas na verdade, não. Na verdade, era o que tinha tração mesmo. Eu lembro que do nosso segundo lançamento, eu lembro que tinham 754 pessoas no evento ao vivo, no FL ao vivo, que não era a entrega do produto já era o bônus, né? O clássico, o MFL de hoje. Então eu vendi bastante no primeiro lançamento. E assim, sem tráfego, assim. Eu acho que com muito pouco tráfego. E o tráfego veio ainda já lançando nos primórdios da fórmula com o lançamento de afiliados, né? Como tinha no tete a tete mesmo, dos afiliados e fazer acontecer. Então, eu acho que foi dali de 2013 até mais ou menos 2017, até o nosso primeiro 7 em 7, que foi puramente afiliado mesmo. E assim, Mas o seu- tu foi pra França pra pegar a parada que você achou que não ia dar conta de entregar o evento. Então, Correto. e você desistiu do pitch porque você tava inseguro. Correto. O que você aprendeu sobre insegurança? Ai, cara, eu tava inseguro porque, assim, eu vi os americanos fazerem, eu vi o francês fazer, mas não tinha visto nenhum brasileiro fazer. Então, eu acho que hoje a gente tem, assim, você ter alguém que trilhou o caminho primeiro é muito bom. E você ser o primeiro a fazer dá uma insegurança muito grande. Então, assim, hoje a gente vive numa coisa que tem muito exemplo e tal, mas não tinha esse exemplo. Então, a importância de você estar num lugar que tivesse exemplo. Agora, se eu tava no mastermind com esse francês, por isso que eu conheci esse francês. Mas se eu não tivesse no mastermind com o francês e ele não tivesse me acalmado, né, no sentido de a gente ter feito primeiro o começo e o final do evento, eu não sei nem se o seu evento tinha acontecido. É importante ter exemplo. E Importante estar ao lado de pessoas também, né? E Ambiente. cara, eu tava falando coisas alienígenas. Se as pessoas até hoje me acham picareta, imagina na época. E a gente tinha uma grande empresa de multinível. Não sei qual que era, Telex Free alguma coisa, mas tinha uma dessas de multinível que tinha tido um escândalo, tinha quebrado, tinha sido fechado, tinha um escândalo muito grande na época. Então era um tema da época. Não sei como é que tá sendo agora, mas era um tema muito grande na época.
Então, a principal objeção do que é a fórmula era se era multinível. Não que existe alguma coisa errada com multinível, pelo contrário, mas estava vivendo muito no mid naquele momento, né? Era pessoas que faziam promessas similares, eram tipo isso. Então, assim, eu lembro que a minha maior objeção era isso, era multinível da minha audiência. Mas é aquela coisa de você começar antes de estar pronto, de marcar a data e não ter como voltar, vender os tickets. Se eu não tivesse vendido o ticket, eu tinha cancelado aquela parada. Porque, porra, vendido o ticket, alugado o lugar, você tem que botar uma grana pro lugar, a galera compra passagem. Então, cancelar uma parada dessa é muita zica. Você não elimina a insegurança, tu faz inseguro mesmo. Só que assim, como eu tinha ainda a voz de vender ou não na hora do evento, eu pude voltar atrás. Mas se eu não tivesse, né? Então aí ia ter que vender. Então provavelmente ia ter tido até muito sucesso, porque era isso que eles queriam. Mas eu não tive culhão. Tu arrepende de não ter feito esse pitch? Eu sou uma pessoa muito otimista. Eu tenho Como é que eu posso não ter arrependido? Assim, chegando onde eu cheguei hoje, nossa, com o impacto que a gente tem, com a transformação que a gente fez no Brasil, como é que eu posso me arrepender de alguma coisa? Não tem como me arrepender. Tudo tinha que acontecer no tempo que tinha que acontecer. Agora, se eu faria o pitch, se eu voltasse atrás, eu teria feito. Nossa, teria feito o pitch. Sabendo o que eu sei hoje, ainda teria feito o pitch para uma coisa que eu não fiz. Então, eu teria feito o pitch para uma espécie de insider mesmo. Não de um mastermind. Mas por que eu não tinha isso? Porque não tinha insider, não tinha mentoria, não tinha esse modelo, não tinha visto isso acontecer. Eu participava num mastermind nos Estados Unidos, era só isso que eu sabia fazer, por exemplo mesmo. Que já era uma coisa incomum, né? Oi? Ter um mastermind já era uma coisa incomum. Meu Deus, aqui no Brasil não existia a palavra. Tanto é que o mastermind chamava mastermind. Sim. Natório, assim? Tipo isso. Não, chamava mastermind. Tipo meu gato, chama gato-gato. Total, tipo seu gato. Não precisava nem dar nome. É. E eventualmente deu nome, porque a partir dali algumas pessoas começaram a fazer mastermind. Aí você queria diferenciar o seu gato do gato do vizinho, então você vai dar um nome. Tipo, você dá o nome pro seu cachorro. Vaquinha. A vaquinha. Se você chamar de cachorro, tipo... Pode confundir com algum Não, mas cachorro que aí o seria Lourival cachorro. Tem a repetição importante. Gato é diferente, gato, entendi. Mas assim, é coisa... Então eu não me arrependo de... Cara, tem... Assim, se eu pudesse fazer algumas coisas, olhando pra hoje, olhando pra voltando atrás, eu me arrependo de algumas oportunidades que eu não fiz. Eu não comprei Bitcoin na época. Porra, Bitcoin resolveria. Não, eu sei que tá na baixa hoje, mas quem comprou ali quando tava centavos, não... Tá reclamando, não. Mas eu me arrependo de não ter começado com Insider no começo, ter começado com Mastermind. Por quê? É porque, assim, o que mais gera Plat hoje, que é o nosso Mastermind, é o Insider. É a divisão de base. Então, e eu não tinha isso. Então, assim, de 2013... Até dezembro de 2017, né? Dezembro de 2017, quase 2018, é só as pessoas mais talentosas, naturalmente, menos mentoradas, que chegavam a esse alto nível de jogo. Então, hoje... Meio autodidata até, né? Porque, não tinha tanto suporte e o cara virar um faixa preta, né? Digamos assim. Não, são as pessoas mais talentosas, mais isso. Não as pessoas... Hoje em dia, quando eu faço uma entrevista faixa preta, eu entrevisto... Ou até faixa marrom. E eu entrevisto uma pessoa que não parece que, tipo, nasceu pra isso. Tem uns músicos que nasceram pra isso, uns músicos que não nasceram pra isso, né? E eu vejo ela chegando na faixa preta e eu falo, porra, essa fórmula funciona. É estranho falar isso, mas a fórmula funciona. Porque, é uma fórmula mesmo. Porque senão só as pessoas mais talentosas conseguiriam, não as pessoas mais, com menos dinheiro, com menos carisma, com menos comunicação, com menos pegada, drive de empreendedor. Tem um drive aí de você fazer 0 no seu primeiro lançamento. Hoje eu entrevistei a Priscila, que fez 0 no primeiro lançamento. Hoje ela faz 6 em 7. Mas essa galera não ia ter tido sucesso. Ia desistir. É pesado. Muito Muitos legal. desistiram, né? Aí você falou muito sobre exemplos, né? O tanto que facilita quem vem depois de ter visto uma jornada ter sido trilhada, né? E você lembra, qual o primeiro caso de 6 em 7, assim, que você lembra? De algum aluno lá atrás? De 2 ou... Não, eu lembro de 3, porque eu fiz a entrevista, né? Tava doido pra um primeiro estudo de caso que não fosse eu.
E eu não sei exatamente se eles foram os 3 primeiros, mas eu acho que o Bruno Gimenez foi um, com fitoervas, energia e tal, das plantas. Entrevistei ele, eu estava em Barcelona nessa época. Depois foi a Ana Lopes, com aprendizagem acelerada. E depois foi o André Lima, com acupuntura sem agulhas. Acupuntura sem agulhas. No dedo. Ele soube fazer uma promessa boa, né? Pois é, eu lembro de fazer essas 3 entrevistas. Seria dedo puntura, mano. Dedo puntura. Então, assim, eu lembro desses estudos de caso. Eu não lembro da exata. Tem uma parada que eu esqueço também que eu parei de fazer, mas na época eu fazia. E tem até os vídeos até hoje do Bruno Gimenez e tal. Mas eu depois de um tempo que eu comecei a ter muito estudo de caso, eu entrevistava eles um por dia também. Mas eu parei por, sei lá, 5 anos. Então eu podia ter continuado essa vibe que eu tô de entrevistar um por dia. Já pensou por 5 anos? Eu teria entrevistado 1.000, 2.000 pessoas. Eu parei. E na época eu fazia, eu mesmo, sozinho. E ainda nessa pegada de exemplos, né? Teve um tempo, acho que de 2013 até 2014 ou 15, que de certa forma não era... você não reconhecia essas pessoas, assim, como hoje tem um palco com troféu. Total. Como que surgiu a ideia de reconhecer e o quanto isso influenciou o que a gente tem hoje? Assim? Eu acho que a ideia veio da Chris Franklin. E foi uma ideia feita 2 ou 3 dias. Eu já tinha o meu mastermind, a Cris estava no mastermind. E ela falou, cara, você tem que reconhecer essas pessoas. Ela tinha vindo do mundo de multinível. E no multinível, às vezes você é diamante, você é ouro, você é prata, você é platina. Dependendo de que tipo de sucesso você tem. E aí ela falava que nos eventos de multinível, a pessoa que tinha virado diamante, ela fazia de tudo para virar diamante pelo reconhecimento lá. E a Cris, na época, se não me engano, ela prestava serviço, ela prestava serviço de tráfego para quem queria aumentar sua rede de multinível. Então, basicamente, o cara tinha uma rede de multinível e aí o cara contratava a Cris para pegar pessoas interessadas para ela converter no telefone. Então, a Cris arrumava lead, né, através de tráfego, anunciando nos lugares, oportunidade de tudo, e o cara convertia. E ela falava que um pouco antes do evento, o business dela crescia muito de fazer anúncio para isso. Porque os caras queriam chegar lá para ter aquilo, para ter, eventualmente faltava 1, 2 vendas, sabe-se Deus, para virar um esmeralda. E aí eles viravam loucos, né? Que ela falou assim, cara, se você reconhecer essas pessoas... E ela falou isso uns 2 eventos para trás. Mas às vezes a ficha cai, para mim, às vezes 2 dias antes. A gente fez um troféuzinho, que é aquela bolinha. Eu tenho esse, 2014, pô. 2014, Primeira bolinha. 2000 bolinha foi feito assim, de um dia pro outro. Foi o que a gente conseguiu fazer de um dia pro outro. E aí o que aconteceu foi que naquele palco alguma coisa foi muito forte pra mim. Porque assim, o que eu queria é que as pessoas fizessem 6 em 7. Mas o que eu saía do palco e tinha 1.500 pessoas nesse lugar, foi no Expo Center Norte, um lugar bem comprido e tal. A gente foi alugando as salas do lado assim. Porque não sabia que ia vender tanto, né? Então a gente começou com uma salinha pequena e foi alugando as salas do lado. Então o evento era uma linguiça. Ele devia ter 10 cadeiras e tinha um cara que tava lá no final, assim. Tipo, mas assim, as pessoas vinham pra mim e falavam assim, ano que vem eu vou estar no palco. Ano que vem eu vou estar no palco. Eu não falava ano que vem eu vou fazer 6 em 7. Ano que vem eu vou ter liberdade financeira. Eu não falava isso. O palco transformou no objetivo. Ano que vem eu vou estar no palco. Ano que vem. Eu falei, nossa, como é importante, né, você reconhecer e tal. E eu não entendia muito bem isso. Mas às vezes as pessoas falavam comigo que naquele evento eu não tinha salinha, né? Eu não tinha camarim. Eu não pensava nem em camarim na época. Então, assim, era um evento onde eu tava 100% o tempo inteiro com a galera. E, cara, pra quem faz evento, isso significa que você não tem 1 hora livre. Porque Você apresentava o evento praticamente todo, você e o Hugo. Eu acho que era quase todo, tinha uns convidados, o Flávio Augusto falou, trazia uns convidados massa. assim, assado. Mas era tudo isso. E aí, quando eu ia no banheiro, o cara falou, Érico, posso fazer uma pergunta? Posso fazer? Sempre é isso, naturalmente, né? Eu falei, cara, deixa eu ir no banheiro. O cara ia no banheiro junto. E aí você ficava lá no mictório, com um do lado, o outro do outro, e você ficava 100%... É aquela perguntinha de 5 minutos. Só 5 minutos, Érico. A tipo minha assim, promessa na época, né? não tinha isso na época, não. Era um pouco... Não era essa. A gente acabou descobrindo esse problema de promessa
mais tarde, né? Acabou Sim. focando. Mas, cara, era 100%. Mas 100%, então eu tava 100% falando com as pessoas. Saía 100% do evento, então não tinha salinha, não tinha pão de queijo do lado. Eu comia pão de queijo onde eles comiam pão de queijo. Então não tinha tempo de descansar. Mas aí você ficava no tete a tete e a galera, ano que vem eu vou estar no palco, ano que vem eu vou estar no palco. Aí eu falei assim, isso faz sentido. E outra, foi uma puta prova que mais pessoas faziam 6 em 7, né? Na época nem... Por que você acha que, tipo assim, obviamente, quem faz 6 em 7 fica muito feliz com 6 em 7. Mas como é que uma plaquinha potencializa? Pô, são 100 mil reais, velho. O cara virou pra mim um dia e falou assim, velho, olha isso aqui. Eu passava, ele virou pra mim e falou assim, o cara, sabe-se Deus que ele teve que abdicar pra estudar e eventualmente fazer o 6 em 7 dele. E aí ele virou pra mim assim, cara, finalmente minha esposa me reconheceu. Porque ele ser reconhecido na frente das outras pessoas significava que ele tava fazendo alguma coisa. Então, minha esposa me reconheceu. Então, às vezes, não era nem um reconhecimento só pra ele, era um reconhecimento pra sociedade que ele tinha atingido, que ele estava sendo premiado. Que ele estava sendo premiado pra coisa acontecer. Então, reconhecimento é uma necessidade muito grande e, às vezes, não é nem por você se sentir reconhecido. É simplesmente pra você mostrar uma foto, assim, olha aqui, ó, foi reconhecido nesse evento, seu marido fez alguma coisa. Porque eu acho que na hora que ele ficava fora de casa fazendo, parecia que não era, né? E essa parada de reconhecimento foi um marco pra mais forte que dinheiro. Caralho. Mas e por que que o reconhecimento era por faturamento e não, sei lá, quantidade de alunos? Ou tinha alguma explicação pra isso? Eu acho que era... E por que o 6 em 7, né? Não, sei lá, 50 mil ou boa. 200 mil ou Poderia 2 reconhecer milhões. mais gente, né? Bom, é uma boa. Eu acho que eu queria um jogo fácil de medir. E aí, por exemplo, se eu falar, a Kate fez 1.000 alunos, mas o produto dela era R$100. Aí o Lorival fez 50 alunos, mas o produto dele, eu vou exagerar, R$50 mil. Pô, o Lorival não vai vender 1.000 produtos com um programa de R$50 mil. Mas como é que eu crio um jogo que é reconhecível para vocês dois? Que vocês dois possam jogar. Que você fala assim, cara, é foda, mas nesse negócio... Então, eu queria um jogo que fosse igual para todo mundo. E faturamento era igual para todo mundo. Era fácil de medir. Eu podia entrar pelo lucro também. Só que o lucro, ele é super difícil de medir. Até para as pessoas que deviam medir e não medem, porque não tem um controle. E é difícil de você auditar também. Faturamento, você manda um print. O lucro, às vezes a pessoa... Assim, é difícil você mentir um print. Mentir, dar uma massageada num print. Porque tem um print ali. Mas o lucro, ele é... eu não coloquei meu salário. Coloquei uma conta que... Entendeu? Difícil auditar, né? É difícil de auditar. E assim, o jogo do reconhecimento, ele tem que ser fair. Ele tem que ser justo. Porque senão você não joga. Pô, cara, eu não vou jogar esse jogo porque, tipo, não é assim. E o faturamento foi um dos jogos que... Mas hoje em dia eu acho que eu poderia ter criado critérios diferentes e tal, mas era um jogo simples de jogar. Vamos fazer. Agora, porque 6 em 7 aí veio mais pra frente mesmo. Na época era um ano de vendas em 7 dias e tal. E era difícil de medir isso. Porque, tipo, se eu vendesse 0 no ano passado, eu fiz um ano de venda em 7 dias esse ano, porque eu vendi a mesma coisa. Então, se o cara tinha alta performance, ele não tinha como medir. Mas era simplesmente, eu queria criar um jogo fácil de medir. No multinível, era regra simples, todo mundo sabia. Era um jogo legal. E você falou que teria criado critérios diferentes. Que critérios você poderia ter criado? Porque às vezes alguém pode estar vendo aqui pensando em criar reconhecimento e, sei lá, você pode dar um input. Eu acho que todo jogo, ele é medido. Mesmo que não seja exato, ele pode ser medido. Vou te dar um exemplo, a depressão. A depressão, como é que você sabe se uma pessoa está em depressão ou não está? Uma cadeira de psicólogos, escola, definiu critérios para definir se a pessoa tem depressão ou não. E se você colocar o manual do psicólogo, ele vai definir com uma certa, de acordo com aquele critério, se ela está em depressão ou não. Mesmo que não seja exato. Então, assim, é possível através de questionário. É possível, quando você faz uma redação para o vestibular, cara, por que a sua é 7,75 e a outra é 7 a 8?
cadeira de vestibular definiu critérios, sabe-se Deus quais são. Ortografia é tanto, clareza é tanto. E aí você tem um critério que dá para avaliar e dá para jogar um jogo. Então, assim, se eu sentasse, eu podia definir critérios mais complexos e fazer. E até se o meu produto não fosse mensurável por dinheiro, eu poderia definir critérios, assim como a banca de juiz de uma competição de surf define critérios específicos para saber se aquela onda que o Medina surfou é uma onda 10, uma onda 9.75 ou 8.75. Então, assim, é razoável. Tanto é que o Medina joga o jogo. Ele sente que ele deve naquele campeonato. Deve participar daquele campeonato. Porque se ele não achasse que fosse justo o julgamento, uma hora ou outra ele ia parar de jogar aquele jogo. Então, mas hoje em dia, olhando para trás, eu continuaria com o mesmo critério. Só uma coisa que eu faria no passado é que eu não definiria as faixas, que são outros critérios, baseado em um lançamento. Eu definiria em as um faixas. ano, né? Talvez. Eu definiria as faixas pelo faturamento acumulado. Sim. E muita gente faz o 6 em 7 e fica feliz de fazer o 6 em 7. Mas, pô, às vezes ele fez 1 milhão no ano passado, sem fazer 100 mil reais em 7 dias, né? Em mais lançamentos. E fica chateado, porque no meu jogo, enquanto ele não fez o 6 em 7, e eu faria no faturamento acumulado. Porque aí eu tenho uma noção do faturamento acumulado dos alunos da Fórmula. Eu não tenho essa noção, não. Eu tenho faturamento anual, tenho faturamento em lançamentos, mas eu não tenho essa noção de faturamento. O JP que faz, né, na Hotmart o acumulado, né? Ah, fulano já vendeu 100 milhões na vida, né? Eu acho que isso é um marketing melhor para mim. Marketing melhor para os alunos. Cara, eu já vendi 60 milhões. Eu já vendi 1 milhão. Já vendi tantos milhões. E isso eu acho que vai contando no passado também, porque no meu jogo parece que não conta, sabe? Então a faixa preta era todo ano reseta praticamente, né? Todo ano reseta, né? Moleque, nas primeiras vezes que eu tava aqui na EGD, aí eu fui defender uma ideia que eu sou zoado até hoje por causa dessa ideia que eu ia defender. Total. Juntar nome ou o quê? Não. Tinha uns caras que viravam faixa marrom. E, pô, velho, o cara fez 6 em 7. Tá feliz da vida. Só que os caras chegavam no fim do ano, eles não estavam felizes. Porque eles sentiam que, tipo assim, ele não conseguiu chegar na faixa preta. Então ele não comemorava que ele conseguiu um 6 em 7. Aí eu coloquei no mapa mental assim: problema, definição do problema. Parece que o faixa preta, o faixa marrom é o cara que não conseguiu chegar na preta. Os caras, mas de fato é o cara que não conseguiu. Falei, mas era isso que eu sempre quis dizer, viu, Thiago? Era tipo assim, sobre o cara agora ver pro resultado 2 real anos dele. depois, 2 anos depois você conseguiu explicar o seu raciocínio. Isso, era sobre isso. Mas total. Aí, Érico, tipo assim, você falou sobre reconhecimento, uma parada importante. E mesmo quando não é tão preto no branco, tipo, emagrecimento é fácil de reconhecer. Faturamento é fácil de reconhecer. E até assuntos mais difíceis é possível reconhecer desde que você faça critérios. Aí, tipo assim, além de reconhecer, eu acho que você... Eu tava falando com o Thiago antes ali, eu acho que é o cara que mais fez isso no Brasil. Eu acho, não tem estatística pra isso. Mas não conheço ninguém que conversou com mais alunos do que você. Eu comecei com essa parada engraçada. Eu comecei com essa parada. É uma das paradas que eu comecei eu mesmo. Eu não lembro de ter me inspirado em ninguém pra fazer. E te falo, conversei com menos do que eu deveria. Porque eu tive essa ideia lá atrás, 2014, 2015. Entrevistei 50 pessoas. Eu acho que chegou a 53. Tá até numerado lá no YouTube. E parei. Então, por anos eu parei de fazer. E depois eu continuei. Né? Agora eu continuei. Hoje eu fiz uma, ontem eu fiz outra. Tô num processo mais consistente com isso. Mas eu fiz o que mais fez, e é porque eu parei uns bons anos de fazer. Por que eu parei na época? Porque parecia repetitivo pra mim. Mas é uma coisa que é uma lição que eu tiro, assim, que repetição não necessariamente é ruim. Porque você vai construindo a academia. Você repete a academia, pô, não é necessariamente ruim. Você vai fazer o mesmo exercício, talvez com um pouco mais de peso, um pouco menos de peso, aqui, dependendo do estado que você tá, mas não necessariamente é ruim. Mas a gente tende a se entediar com aquilo que funciona. Academia é um clássico. A gente tende a ficar entediado com a academia, eu vou procurar outra coisa. E na época eu não tinha essa maturidade de entender que repetição é bom. De você ter... Já pensou se eu tivesse continuado desde aquela época? Quantas pessoas a mais eu não teria entrevistado? Quanto o banco de dados disso, né? Então, mas eu fazia isso,
eu acho que eu voltei a fazer isso para também, de alguma forma ou de outra, mostrar e quebrar objeções que a fórmula funciona. Porque muita gente vai chegar uma hora, a fórmula não funciona mais. Eu falei, pô, não funciona mais? Cadê alguém entrevistando tanto e entrevistando casos recentes que estão acontecendo? Então, é uma maneira de eu quebrar e de enfraquecer objeções de uma forma mais leve, menos pontual, menos incisiva, mais frequente. É uma característica minha, né? Há 10 anos ensinando a fazer 6 em 7, há 10 anos ainda achando, pelo que eu tô vendo, que é um dos produtos que mais gera, que mais gera resultado, pelo menos em entrevistas, ou em faturamento. E assim, desde então, muitas pessoas foram e saíram do mercado. E eu continuo no mercado ainda com uma certa posição de liderança forte. Né? Hoje tem muito mais, mas, meu Deus, então é um pouco disso, uma casa muito forte mesmo. E a entrevista hoje é também uma oportunidade que a pessoa se vê ali, né? Assim como a pessoa se vê no palco recebendo o prêmio, ela se vê dando entrevista também porque fez um 6 e 7 ou porque chegou na faixa preta. Hoje em dia, o efeito acumulado dessas entrevistas é isso também, né? E assim... Diferentes avatares, né? A pessoa se identifica com um ou com o outro. Né? Existe um processo de estímulo muito grande. Por exemplo, hoje, eu anotei uma ideia. Não sei se vocês chegaram, quando eu cheguei, eu estava fazendo reunião com a Priscila. Ali na minha sala, que eu não sei se é mais minha. Uso campeão, né, já. Não é mais o sua sala, sinto te informar. Mas assim, hoje eu tive uma ideia durante a entrevista de estímulo e a gente faz 1 ou 2 semanas que a gente está planejando o ano. O nosso planejamento ele acontece um pouco mais tarde do que a maioria das pessoas, que a gente vive um fuzuê no final do ano. Mas hoje eu tive uma ideia de 25 milhões de reais. Opa. Bota na roda aí. Não, eu acho que não vale a pena botar na roda, porque, cara, ela tem que... Mas assim, eu tive uma ideia de uma coisa que no meu negócio que eu não tô vendo, e sem criar nenhum outro produto. Absolutamente nada. Que eu acho que vale 25 milhões. Eu tava fazendo as coisas. Tá? Aí, ó. Temos um tema para o próximo episódio. A ideia de 25 milhões. Cara, eu falei... Boa! Claro. Quinta-feira. Ideia de 25 milhões de reais. Assim, pra muita gente é muito... E uns 25 milhões de reais sem investir em tráfego. Porra. Então então assim... E você sacou isso entrevistando o aluno? A Priscila e o Tobias. No meio do negócio, ai meu Deus. Então, existe um certo estímulo de... A gente tem um negócio muito grande, assim, tipo, gera uma consciência muito grande. E tem as coisas que às vezes estão na nossa mente que a gente pode apresentar, e tem outras coisas que não estão. Falei, cara, como é que a gente faz isso? Essa é a ideia de 25 milhões de reais. Então, assim, o negócio é que ao entrevistar alunos, parece que é a mesma história, parece que é a mesma coisa, mas ele estimula a minha cabeça de uma maneira que eu às vezes vejo umas coisas que eu não vejo conversando com vocês. Porque são pessoas completamente diferentes, né? Guariripe, fizeram 6 em 7 em constelação familiar. E eu falei, cara, e aí? Como é que a gente... Agora, então assim, existe um estímulo que acontece quando eu entrevisto os alunos que também vale muito pra mim. Porque, no final das contas, a pessoa que está na frente da empresa, ele tem que ter ideias, ele não necessariamente operacionaliza elas, né? Não tem como, onde eu tô, mas não tem nem como eu pensar na possibilidade de operacionalizar. Mas é isso, então, decidir ideias. Então, tem muitas ideias conversando com meus alunos. Agora, não é toda entrevista que tem. Então, eu fiz segunda, terça e quarta? Não, sexta eu fiz 4 entrevistas. E a ideia veio nessa. Então, assim, vem muitas ideias de melhora, e eu acho que a ideia só veio agora porque eu também estava num planejamento do ano. Então, basicamente, no planejamento do ano, se eu for resumir, você planeja de uma maneira mais fria, né? Como você aumenta o faturamento e aumenta a margem de lucro. Então, você fica muito disso, né? Basicamente, aumentar o faturamento e aumentar o fluxo de caixa que fica no final. Cara, como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? De repente, numa entrevista, vem umas paradas que... Aumenta o repertório, né? Aparece um negócio que encaixa. Estimula muito. Estimula muito. Tem que estar falando com o aluno, porque senão a gente perde um pouco a mão. Então, não é só pra
um banco ali para quebra de objeções. É um estudo pessoal, Eu assim, acho né? que é muito um banco para quebra de... Esse é o objetivo principal. Constância nisso eu acho que é muito importante. Ele gera consciência também Uhum. nos alunos, né? Ele quebra a objeção dos meus alunos, a gente transmite para os alunos, porque uma hora ou outra ele vai achar que não funciona para ele, mas, pô, se eu tiver ali todo dia, ou quase todo dia, mostrando um caso novo, chega uma hora que ele... Mas não é um conteúdo interessante, não é um conteúdo que vai viralizar. Mas eu acho que o bônus dele, o efeito colateral dele, é que às vezes ele me dá ideias que eu não teria se eu não tivesse ali no campo de batalha. Nos eventos eu sou mais protegido. Hoje eu tenho uma salinha para descansar, tenho meus pão de queijo que eu posso comer sem... Se eu quiser comer sem receber uma pergunta, eu posso ir no banheiro sem responder pergunta. Então isso me blinda um pouco da galera, mas ao mesmo tempo eu acho que esse encontrar com os alunos, ele me mantém afiado, assim, no que eles precisam, nas dificuldades e tal. Conhece o avatar, né, velho? Total. E já te ajudou a melhorar produto também, né? Do 747 Nossa. saiu Roma, saiu muita coisa, né? Saiu Palestras para eventos. Eu acho que, pra te falar a verdade, se eu for falar 80-20 da melhorada de produto, foi o Insider. Uhum. Né? Foi a mentoria. Porque a mentoria a gente foca em ter o resultado, porque eventualmente é o que vai fazer a gente ser bem pago lá na frente, não na mentoria em si, lá na frente, quando ele acabar tendo resultado, eventualmente entrar nos programas mais premiums nossos, né? Então a gente tem essa chance de desenvolver esse tipo de coisa, mas ali eu acho que quando criar uma mentoria foi o maior, assim, o Fórmula, depois da criação do Insider, ele sofreu um grande up de performance, né? Ele é outro produto. Total. Você falou Porque não tem já... pra onde esconder não a mentoria no A1, né? No produto você dá aula e tal, mas no produto você tá em constante contato com o seu aluno que gerou resultado e o que não gerou resultado. E o que não gerou resultado, pagou bem mais caro, ele tá ali. Então você fica muito mais presente. Você fez isso, você não fez isso. Tá faltando alguma coisa aqui, não tá ali? Boa. Você comentou já umas 2 vezes aí sobre o Insider, né? Insider. E de 2013 até 2018, acabou que era Fórmula e Mastermind, e o Mastermind com essas pessoas talvez mais talentosas, né? E dezembro de 2017, você foi lá e vendeu o primeiro Insider, né? Como que você chegou a essa conclusão que, na verdade, você precisava de mentoria, né? Você demorou, digamos, 4 anos para chegar nessa conclusão? Assim, a diferença da mentoria é que você está acompanhando a pessoa individualmente. Então, qual que é o principal problema disso? Se eu criar uma mentoria e tiver alto volume, eu não vou conseguir viver. Porque você tem que entregar, né? Porque você tem que entregar individualmente um feedback, por exemplo, né? Então, eu não tinha isso. E aí, lá nos Estados Unidos, eu acho que o Jeff lançou o Launch Club. E foi a primeira vez, não tem o formato do Insider, mas foi a primeira vez que eu vi um programa de alto ticket sendo vendido em volume. Ainda não com, no caso dele, se não me engano, na época, não sei como é que tá agora, não com feedback 1 a 1. Ainda não. E nem o meu primeiro foi com feedback 1 a 1. Mas aí, de novo, vem o negócio. Quando eu vi aquilo acontecendo, eu vi ele vendendo 200 ou 300 disso, eu falei, opa. Acho que dá pra fazer. E no processo eu acabei fazendo no começo meio que igual a ele, né? Mas à medida que a gente foi no primeiro programa, eu já comecei a entregar diferente. Vou colocar uma experiência mais pessoal. Aí que surgiu a análise de lançamento, eventualmente desafio, ID e outras coisas que foram surgindo no processo. Mas, de novo, ninguém acreditava. A tese era a seguinte: ou você vende um produto de mais baixo ticket em alto volume, ou um produto de mais alto ticket em menos volume. Ninguém tinha descoberto ainda como é que fazia um produto de alto ticket em alto volume com alta satisfação. Porque dá pra vender dá pra fazer tudo, né? Mas e aí depois você lidar com aquilo? Então, acho que o Insider foi uma grande revolução mundial nesse sentido. Pelo menos em termos de lançamento. E o tanto que a gente leva de conhecimento para atualizar a fórmula também, né? Que é outro ponto que você comentou. Total. É uma base muito grande. A sacada aqui não foi criar uma mentoria, mas com plus, né? Uma mentoria em grupo. Uma mentoria em grupo que tivesse atenção, que eventualmente surgiu depois do 2º ano ou 3º ano com atenção especial. Assim, atenção especial, atenção individual.
Foi a partir do Já no segundo ano, Já no 2019. segundo ano. Por causa de Thiago Batista. Kate Carina era coordenadora na época do Insider, inclusive, cara. Na época que era bem o modelo do Jeff mesmo, que Érico entregava. Inclusive, mandava a Kate Carina lá para os Estados Unidos, né? Mandava, Kate participei do Launch Ó. Club, sim. Ela até participou lá e tal. Então foi a época A de... gente modelou bem. Era bem esquema do E Jeff. mudou mas eu muita acho coisa do primeiro pro segundo? Nossa Porque senhora, eu entrei cara. como aluno no segundo, né? Mudou No demais. fim Não, de no 2018. terceiro, né? Não, segundo. No segundo você entrou em 2019? Entrei em 2018 pra turma de 2019. Olha, cara. Porque Mudou muito. 2018 a entrega era 100% Érico, né? Não, e era basicamente Evento plantão ao de vivo. dúvida e evento ao vivo. Exato. Aí, no meio do ano, começou a não ter tanta pergunta. Eu lembro nitidamente dessa conversa que a gente teve. Aí, a Karina... cara, o Érico fez um negócio lá que foi uma análise de lançamento, porque não tinha nenhuma pergunta. E agora tem uma fila de umas 90 análises aqui. Acho que o do Ítalo foi número é real. o lançamento do Ítalo, acho que foi um dos primeiros, inclusive, que você analisou. Ítalo Ventura, se não né? o primeiro, sim. E aí, depois também, acho que o Passari chegou a falar que queria fazer umas análises também pra Total. estar porque é isso que o Érico falou, né? Tipo, a pessoa tá em contato com o fazer lançamento, está dentro de um grupo, aprende também. Então, assim como a gente aprende vendo o lançamento de Insider, de Plat, de todos os nossos masterminds, virou uma roda ferramenta que se retroalimenta. Exato. Ok. Mas mudou demais. Tem outra grande descoberta também, que eu imaginava que o que fazia a pessoa renovar, porque você quer que a pessoa renove para cada vez ter mais resultado, eventualmente chegar na faixa preta e chegar nos programas mais caros, masterminds, né, com maior margem. E aí a gente começou a descobrir que o que fazia eles renovarem não é mais o que eles gostarem do programa. É tipo assim, você foi para umas férias em Fernando de Noronha, como é que foi? Ai, cara, foi fantástico, viu o tubarão, viu o negócio. E aí, ano que vem você volta para Fernando? Não, ano que vem eu vou tentar ir para Europa, eu vou tentar ir para Bonito. Então, o fato da pessoa gostar muito da viagem não quer dizer que ela vai fazer a viagem de novo. Então a gente fazia várias coisas que deixavam eles super felizes, assim, satisfeitos, mas não necessariamente faziam eles renovarem. E no final das contas, o que a gente descobriu que fazia renovar era crescer o negócio. Então a gente começou a focar colocou análise de lançamento, não porque eles queriam que eles ficassem mais necessariamente felizes, e sim que queria que eles crescessem o negócio e passou a ser um fator determinante. Então a gente fez mais disso. Então começou a fazer mais do que dava resultado e menos do que não dava. Cortamos várias coisas, por exemplo, sessões olho no olho, né? Que só gerava... Eu lembro Tu lembra de mim das sessões olho no olho, Érico? Agora que você fala, eu lembro daquele dia lá. Eu perguntei Tinha muito, vídeo. velho, muito. Era 2019 foi louco, cara. Eu fiz mais de 800 análises de lançamento naquele ano. Eu fiz análise do Lorival, inclusive. Foi Lotando a casa. Lotando a casa. Lotando a casa. Parece E eu lembro... minha casa inclusive, eu acho que minha esposa fez o seu curso do Lotando a Casa. Ela aplicou isso no Réveillon. Porque lá em casa, ela bota 15 pessoas da família dela. Lá em casa, lotou a casa. Lotando a casa no Réveillon. Foi massa, velho. Porque assim, eu tava na parada do aplicativo e você falou uma parada assim. Eu lembro da tua frase. Cara, cria um infoproduto que você vai alimentar uma audiência pro negócio que você vai usar no seu software. Tipo, eu tenho um software e eu tenho uma audiência que eu não vou precisar fazer de novo. Falei, beleza. Mas, Érico, os caras, velho, precisam saber tanta coisa. Pensa bem, o cara tem uma casa de show, precisa saber preparar os drinks, moleque, treinar os garçons, contratar a banda. Aí você, simplicidade, sem negar dinheiro. Isso é lotar a casa. É isso, velho. É por isso que eu pago essa porra. Total. Foi muito massa. E tinha uns insights bons ali, né? Tinha. É que depois de um tempo, esses insights ficaram mais populares porque eu fiz um programa de 747 por 2017 até muito tempo, né? Mas antigamente as pessoas podiam ter insights que eu tinha. É engraçado, tinha uns bons insights. E você fazia uma parada nas sessões no olho que antes de você começar a abrir para dúvidas, você falava alguma coisa que estava na tua cabeça. É o clássico áudio do Telegram hoje, né? E velho, era muito foda as paradas que tu falava lá. Era muito massa. Falando em áudio do Telegram, é uma boa pergunta pra você também. Você fez desafios de 365 dias 2 vezes, Boa. né? Na verdade, o primeiro foi em vídeos no YouTube Vídeos no YouTube. e agora é áudio do Telegram.
Então, 2 vezes tu fez um desafio de postar um conteúdo por dia. Formatos diferentes, mas... Total. Cara, de onde tu consegue fazer isso? Eu me pergunto a mesma coisa. Eu acho que a verdade não é nem da onde eu consigo fazer isso. É, como é que eu consigo fazer isso quando eu tô doente? Pois é, a parada de fazer todo dia. Eu acho que basicamente a história do comprometimento move montanhas mesmo. Quando você não dá... Assim, quando você não tem a chance de recuar, o sucesso, pelo menos fazer, passa a ser inevitável. Eu te confesso que alguns dias não foi o meu melhor conteúdo. Eu te confesso que alguns dias eu acho que é um conteúdo que vale a pena. Mas é comprometimento mesmo. Você joga o chapéu do outro lado do muro e dá um jeito de pegar. E assim, mas algumas coisas eu aprendi nesse processo. A gente se apega muito ao que a gente cria. Aquela música que a gente compõe, aquela ideia que a gente tem. E a gente se apega tanto a ela que a gente não consegue fazer uma outra porque acha que não vai ser boa o bastante. Então, quando ela começa a ser ruim, a gente já não faz. Então, assim, quando você entra num processo de desafio como esse, não recomendo necessariamente vocês entrarem ou não, mas é um processo de desapego do seu passado inteiro. Porque o jogo hoje começou do zero de novo. Eu tenho que só fazer um áudio. Então eu não fico mais... Você para de desapegar do seu passado. Isso estimula a criatividade? O que é o benefício disso aí? Muitas vezes você não faz porque você não acha que tá bom. Mas quando você não tem como não fazer, você acaba fazendo. Então assim, se eu não tivesse em desafio, talvez hoje eu não ia postar um áudio. Ontem definitivamente não. Eu já passei anos sem postar, assim, e assim, meu Telegram ficava parado, né? Teve um tempo que ficou bem parado mesmo. E aí eu me botei nesse desafio. Então, eu acho que criatividade é você... Uma das coisas da criatividade é você tá fazendo. E se a gente tá na vibe de fazer, pra fazer, a gente não faz. Ou você tá muito... Ou uma coisa muito natural pra você. Mas mesmo uma coisa que sendo muito natural pra mim, como áudio, tem dia que eu não tô bem. Imagina. E aí como é que eu faço? Tipo, 365 dias no ano, e eu errei 3 dias. Foi erros honestos, tá? Eu esqueci. Não errei porque eu não tive ideia. Nesses 3 dias, né? Então, e no outro dia eu postei 2 áudios, alguma coisa do tipo. Mas eu acho que é um exercício... Eu acho que é um exercício... A criatividade, ela é menos... Na minha opinião, ela é... Pra mim, ela é menos um insight que vem em cima e mais você fazer um trabalho com consistência. Por exemplo, eu criei uma ideia, eventualmente, não sei se essa ideia a gente vai conseguir implementar, de 25 milhões de reais. Eu criei porque eu tinha um processo de falar com alguém todo dia e eu sei que de alguma forma isso me estimula. Então, depois de tantos áudios, eu preciso ter 1 ou 2 ideias dessas por ano pra pagar o efeito inteiro, né? Mas eu vou te falar, dá um trabalho total. Eu sei que toda vez que eu faço um desafio com esse, quando eu chego no dia 200 eu quero parar. Tem alguma coisa com esse número 200. Eu fazer uma coisa 200 dias. Nossa. Porque no começo, assim, as primeiras 100 é lua de mel. Né? Total. Mas eu acho que de tempos em tempos eu me coloco em desafios como esse, tal. Eu, depois que parar esse desafio do Telegram, não sei se eu vou continuar, vou fazer um desafio, acho que eu vou tirar umas férias. Por um bom tempo. Mas vai chegar uma hora que eu também vou ficar entediado e vou achar que eu vou fazer um desafio desse. Talvez desafios menores. Eu já pensei em fazer um desafio de 1000 dias pra ver e tal. Nossa. Mas aí no caso é maior. Oi? É que você falou desafios menores. E às vezes menores também, mas eu acho que consistência é você jogar o chapéu do outro lado do muro, não tem outro jeito. Muito bom. E você falou de vários benefícios, digamos assim, internos, né? De persistência, enfim. E você sentiu um grande efeito colateral de construção de audiência? Porque tem aquela questão, se eu faço muitos, em tese eu vou fazer conteúdos com a qualidade inferior ao que poderia ser se eu ficasse uma semana me dedicando. Total. Você sentiu um grande avanço seja do 365 Cara, do YouTube? Eu acho que os avanços que eu vejo no meu negócio, pela característica de que ele... Eu acho que se você nunca fez, você nunca fez dieta, tá muito acima do peso,
Você vai fazer uma dietinha, agora você vai perder, sei lá, 5, 10 quilos fácil. Né? Porque você tá super acima do peso e porque você comia muito mal. Ou não fazia exercício. E eventualmente, Os dois. quando você chega a um peso que você já tá... Não tô falando um atleta, não, mas tem um avanço ali, é muito complicado. Então, assim, eu acho que os meus avanços, ele vem da gente ir pra academia todo dia. Tipo, você vai pra academia todo dia. Você foi essa semana. Você viu um grande avanço? Eu não sei medir um grande avanço na academia essa semana. Mas, pô, se você faz isso por 5 anos, se você olha pra você 5 anos atrás, aí você vai ver um grande avanço. Então, assim, os meus avanços, eles são muito baseados numa consistência muito grande, por muito tempo. E eu não consigo, por causa disso, eu não consigo ver os avanços agora. Não consigo mesmo. Mas os números são muito bons quando eu olho pra trás. Então eu crio, sei lá, uma consciência. Assim, faz 10 anos que eu tô no mercado e fazendo conteúdo. Eu tenho uns ativos que ainda são inexplorados que nossa, é incrível. Essa consciência de você sair, ir no Asa Gaúcha e encontrar um aluno lá que fez 6 em 7, ou de alguém agradecendo que não fez 6 em 7 ainda, mas tá na vibe, né? Então, isso tudo vai acumulando por muito tempo. Meus avanços são pequenos avanços, inotáveis de um dia pro outro, mas notáveis de um ano pro outro, de 2 anos pro outro, de 10 anos pro outro. Mas você já tinha essa visão no começo? Não tinha não. Eu acho que eu descobri isso como fui descobrindo isso com o tempo e fui dando mais valor a isso com o tempo. Eu vou te dar um exemplo. Eu tive um problema nas costas. Um problema na lombar. É a segunda vez que eu tinha um problema na lombar. E eu lembro um tempo que quando eu tava 2010, eu fazia yoga. E a yoga, hot yoga, não é yoga numa sala, lá em Londres, essas paradas muito loucas. Mas eu acho que a yoga, ela te traz, não é mais flexibilidade, eu acho que ela dá uma endireitada no seu corpo. Ela endireita a coisa. E aí, tipo assim, aí eu vim pro Brasil, perdi esse hábito de fazer essa parada. 5 anos depois, eu falo, cara, segunda vez que eu machuco minha lombar. Assim, do nada, sem fazer nada muito irrazoável, não. E aí eu tô ficando mais velho. Eu falo assim, cara, eu acho que pra você ficar mais velho, na minha teoria, você tem que ter uma massa muscular, que é um indicativo de... Não tô falando de ficar forte igual o Rui, não. Mas você tem que ter... Achei que você falar igual eu, pô. Você fica mais velho, você perde massa muscular, né? Naturalmente. Sim. E perde flexibilidade. Você começa a ficar curvado, porque você não fica fazendo muito, olhando pra trás. Então, os velhos são mais curvados. Então, assim, um indicativo de juventude, por exemplo... É massa muscular e flexibilidade. Eu não tô falando de flexibilidade estranha, não. Mas eu tinha um sonho de, sei lá, continuar fazendo kite, por exemplo, com 85 anos. Falei, cara, se eu quiser criar um projeto de fazer kite por 85 anos, eu acho que se eu só forçar a massa muscular, eu vou eventualmente, uma hora ou outra, a flexibilidade causa lesões. Aí eu falei, beleza. Aí eu voltei a fazer yoga faz esse janeiro agora. Eu falei, cara... E aí eu voltei. E a yoga é muito legal, que você sabe o que você fazia antes e você sabe o que você não faz agora. É simples assim. É muito mensurável. Eu falei, já pensou se eu não tivesse parado por esses 5 anos ou 6 anos? Onde eu estaria? Então, aí eu falei, nossa, que louco. Eu deixei um hábito que eu já tinha, que eu meio que já tinha construído. Podia só ter mantido. E, cara, faz yoga 3 semanas. 2 meses. Você vê uma coisinha. Mas faz por 5 anos pra você ver. Então, assim, o meu corpo ia estar mais saudável, menos pró a lesões. Então, agora, eu tenho ainda 46, eu tenho até 85 pra resolver esse meu problema de continuar fazendo kite. Essas trips que eu faço com 85 anos, cara, você já viu uma pessoa de... Pensa numa pessoa que tem 85 anos hoje. Você conhece alguém que tem 85 anos? Não. A avó da minha esposa tá viva, né? Bisavó dos meus filhos, ela tem 85 anos. Eu sei que é uma pessoa com 85 anos. Eu sei que diferentes pessoas. Eu sei que é uma pessoa com 70. Meu pai tem 75 anos. Então eu tenho uma noção do meu pai. 75. Então, assim, não é simples você tá fazendo trips de kite com 85 anos. Então, assim, é um projeto.
Mas se eu quiser naquele nível ali, eu tenho que cuidar da minha flexibilidade por uns 10, 12, 13 anos agora. Para lá na frente, eu estar vivendo um 85 anos eventualmente diferente do que uma pessoa clássica que não cuidou do corpo por 85 anos. Deixou a massa muscular dela diminuir extremamente, que você perde total a massa, né? Você vai ter que lutar contra o tempo cada vez mais. E flexibilidade. Então, uma pessoa com 85 anos vai pedir ajuda para levantar da cadeira. Ah, não, ajudinha para levantar da cadeira. Minha mãe, com 75, ela pede. Mas assim, eu não quero só levantar da cadeira. Eu quero fazer kite. Que tem uma extensão mais diferente do corpo. Então, agora, para isso eu preciso de um processo de 10 anos, 15 anos, trabalhando minha força, massa muscular e flexibilidade. É o 80-20 da coisa. E tá vivo até lá, né? Detalhe importante. Assim, não é só eu não queria ser eu queria ser, não é só o envelhecer, assim, no sentido, mas cara, como é que eu vou estar com 65? Como é que eu vou estar com 75? Eu quero estar aproveitando se for possível, né? Mas, então, eu passei com o tempo, olhando esse exemplo, eu falei, cara, um hábito que eu deixei passar por 5 anos. O que seria 5 anos de musculação? Pô, você é uma outra pessoa. 5 anos de crossfit. 5 anos de yoga. Você é uma outra pessoa. Agora, 6 meses de crossfit. Dependendo da sua situação, é um grande performance incrível. Mas depois estagna. Então, qual que é a sua visão de saúde? Qual que é a sua visão de negócio? Qual que é a sua visão? Sei lá, uma semana, 2 semanas de live. A gente pode até medir na coisa. 5 anos de live. Sem repetir. As pessoas. Qual que é o efeito disso? Então eu comecei a entender isso como uma vantagem minha. Uma vantagem competitiva, por que não dizer assim? Uma vantagem de sobrevivência, adaptativa. E eu acho que é um jogo difícil de jogar. Tanto no fitness quanto no empreendedorismo. É difícil de jogar. Isso torna ele mais uma vantagem competitiva. Uma vantagem de sobrevivência mesmo. E, tipo assim, questão de avanço, Érico, tipo assim, não é nem que as pessoas, acho que elas subestimam o pequenos avanços no longo prazo. Mas acho que elas não estão nem presentes o quanto pode ser. Porque você vai falando aqui, eu falei, porra, em 5 anos é difícil você imaginar uma parada a longo tempo, assim. Então, sem dúvidas, é um aprendizado foda. E disso, de avanço, eu acho que você presenciou um outro avanço também, que eu queria te perguntar qual que é a tua visão disso. Acho que foram pequenos avanços que, a longo prazo, muita coisa está diferente. Pra você, como é que foi o avanço do mercado digital? Nossa, é um avanço que eu não esperava nem o meu, nem dos meus alunos, nem do mercado. Porque eu acho que o mercado, ainda no Brasil, avançou mais do que o mercado nos Estados Unidos. Sério? Eu acho que sim. E, por vezes, através do jeito que foi implementado no Brasil, das mentorias que a gente faz, de incentivar pessoas a olhar o longo prazo. Não que eles não incentivassem isso, né? Mas esse é um mercado digital, um mercado muito fácil de você fazer um dinheiro e sumir, entendeu? Não sumir, não entregar, mas de não construir uma coisa muito grande. Então, assim, o mercado avançou. Cara, eu imaginava que o Hotmart ia ser uma empresa bilionária, e o Hotmart como uma representação do quanto o mercado fatura, né? É um gateway de pagamento. Não imaginava. E o bilionário em dólar? Também não. Eu acho que é avaliado em 4,5 bilhões de dólares. Também não. Eu acho que foi, segundo o último aporte que foi feito no Hotmart, foi isso. Posso estar errado também. Mas assim, não. E que o Hotmart ia ser um player global, talvez até um player mais forte que os próprios players dos Estados Unidos, não. Eu acho que talvez seja o maior gateway de pagamento de produtos digitais. Talvez. Posso estar errado. Mas não imaginava. Então, essa é a clássica frase do Tony Robbins, que é a maior verdade. A gente superestima muito os ganhos de curto prazo. Eu quero fazer yoga agora, e daqui a 3 meses, no máximo, tá encostando a mão no pé, sei lá, alguma coisa do tipo.
eu quero fazer a dieta agora e no máximo em 3 meses tá no peso que eu quero. Ou eu quero fazer musculação agora e daqui no máximo, por isso que a gente, né, muita gente toma até anabolizante, esteroide, nada de errado. Inclusive tem gente que faz isso como reposição. Eu acho que se você não está competindo num esporte, você pode fazer, deve fazer o que o seu médico e você acham que é legal fazer. Não tem nada, eu não acredito nada de errado com isso não. Mas assim, esse é um pouco de ganho de curto prazo, né? Mas a gente subestima o ganho de longo prazo disso. Quando, cara, no ganho de longo prazo, imaginar alguém faturando 9 dígitos, mais de 100 milhões por ano, várias pessoas, eu não imaginava que eu ia fazer isso, que ia fazer isso consistentemente. Porque tem um ano assim, assado, que você faz mais, menos, mas consistentemente e tão sólido, muito sólido. E o JP sempre teve presente, né, cara? Ele é do primeiro Mastermind? Do segundo? Eu acho que ele entrou bem cedo, não no primeiro, segundo não, mas ele entrou bem cedo ainda na coisa. Até porque... Eu acho antes que da Hotmart ser o que é, né? Antes da Hotmart... antes da Hotmart, eu acho que o JP, quando eu falei a primeira vez com o JP mandava os TED, o Matheus, o sócio dele, que fazia TED pros afiliados. Quando os afiliados ganhavam comissão, ele fazia um TED. Ele fazia, sentava na frente do computador e ficava fazendo TED. Louco, né? TED, inclusive, que é uma coisa que vai sumir, TED. né? Tomara. Daqui a pouco o TED vai ser igual fita cassete, né? Nossa, mano. No meu tempo fazia TED. Hoje em dia você faz... Inclusive, quando você falou TED, a primeira coisa que me veio na cabeça, você TED falou Talk. ele fazia TED. Eu pensei em TED Talk. TED Talk de que? Não, TED bancário, né, cara? TED bancário. Ô, Érico, no evento do Plant, eu fiz uma pergunta pro Noah. Hum. E eu vou fazer ela pra você agora. Hum. Eu dei... E a resposta dele, eu quero ver se a tua vai ser mais interessante que a dele, moleque. Interessante. As respostas do nosso são interessantes. Muito interessante. Eu falei pra ele assim, Noah, eu de vez em quando eu converso Quem não sabe, não é meu filho de 11 anos. É isso. E, cara, bicho, eu troco a ideia, viu? Eu fiquei pra trás ali na conversa. Mas aí, eu falei pra ele assim, Noah, eu de vez em quando eu converso com meu pai, e meu pai me conta quando ele ia assistir filme, na época que ele tinha minha idade e tal, e tinha um filme do James Bond, o 007, né? E, cara, lá eles tinham uma parada, um dispositivo que aparecia, tipo, era um quadrado, assim, que aparecia a pessoa lá em vídeo. E isso saía no carro, fazia essas paradas, e era uma coisa que eles achavam extremamente futuristas e que nunca poderia existir aquilo. E hoje, pra gente, é a coisa mais normal do mundo. Vendo o mercado, vendo o que você viveu em 10 anos, como é que você... O que você acha que vai acontecer daqui pra frente? Acho que tem duas coisas que eu não sei ao certo, quando o Noah tiver a minha idade, ele vai estar vivendo, que são duas coisas, mas eu não sei exatamente quando isso vai entrar, tá? Mas vai entrar. Eu não acho que vai entrar enquanto eu estiver no mercado, enquanto eu estiver vivo. Mas enfim, pode ser que entre, a gente se surpreende, porque no nosso tempo não tinha celular. Hoje em dia tem celular. Celulares fodas, né, inclusive, né? Inclusive dá pra fazer um monte de coisa aí. Mas eu acho que tem duas coisas que vão eventualmente entrar, não sei exatamente quanto. Um é a realidade virtual. Você botar um óculos e você... A interface não vai ser um celular, vai ser uma coisa que ser uma lente de contato e você... Eu não acho que a gente vai ver o Waze ainda no celular. Eu acho que a gente vai andar com uma lente de contato, ou vai estar projetado no seu negócio e você vai ver as ruas do jeito que ela tá, chama realidade aumentada, né? Você aumenta ela com exatamente onde você tem que seguir. Eu vou poder olhar para você e vai ter o seu disque aí na minha frente. O Lorival, o comportamento dele é isso, ele foi para... Sei lá, se bobear vai ter até o número de likes. Você tem aquela série Black Mirror, né? Sim. Que eles colocam um espanto disso. Então, assim, eu acho que a gente vai viver num ambiente de realidade aumentada que está virtual, que é o que o Zuck tá botando bilhões nisso. Eu não sei se ele vai conseguir, vai ser o primeiro que vai dar certo, mas uma hora vai rolar. Já botou um óculos de realidade virtual? Não. É assustador. Já botou? Não. Já? Assustador. Eu botei um há 4 anos atrás e era um lugar que eu botei o óculos com até o Oliver Roland, aquele francês, não sei se vocês viram que eu entrevistei uma vez nos meus tempos passados. E aí ele me botou em cima de um pico lá nos Alpes. Você não tem noção da sensação de medo que eu tive. É imersivo. E eu sei que é pesado, eu sei que demora, eu sei que... Sei lá. É imersivo e assustador. De assustar.
E ainda tava vendo animação. É imersiva de assustar. Então uma hora a gente vai parar de interagir com o celular. Eu acho que o celular tem toda a informação do mundo, mas é como se a gente tivesse, eu acho que essa é até a frase do Elon Musk, a gente tem toda a informação do mundo no celular, mas é como a gente só pudesse consumir ela de canudinho. A gente tem o mar inteiro disponível pra gente, mas só tem, porque a realidade é assim. Então a gente não vai a gente vai estar falando tudo pro celular, ele vai entender tudo, tipo, do jeito que entender, do jeito que você entende. Então não acho que vai ter comando de teclado mais. Vai chegar uma hora, eu acho que vai ser, essa realidade vai entrar nesse jeito, vai entrar os mundos virtuais, total. Então, realidade virtual, realidade aumentada, uma hora vai entrar. Não sei quando, se vou viver. E a segunda coisa é inteligência artificial. Não acho que vai ter carro. Perdão, eu acho que a gente vai. Acho que daqui a 10 dirigir o carro. Vai precisar dirigir o carro. Vai estar tudo dirigido para você. E a gente está, sei lá, 10, 15 anos disso. Mas eu acho que também até a inteligência artificial vai estar tudo muito aguçado. Então, se eu falar assim, futurismo mesmo, são as duas coisas que são... Não consigo imaginar como é que vai ser o mundo. Eu acho que essas duas coisas vão ser o que a internet foi pra gente. Que massa, muito foda. O Noah falou que ia ter viagens para outros planetas, intergalácticas, inclusive. Estão trabalhando pra isso, né? Apesar de que viajar não é o único problema. O problema é ficar vivo durante a viagem. Show, é isso aí. E pra encerrar, Érico, hoje, velho, o que você procura aprender? Porque tu sabe lançamento, tu sabe N coisa. O que Érico Rocha busca? Você sabe o comprometimento? O que você busca aprender? Sim, em sua grande maioria, a minha busca de aprender vem em desenvolvimento pessoal. De entender mais o que se passa na minha cabeça, como eu funciono e como eu posso viver uma vida mais satisfatória vivendo o que eu vivo. Então, assim, quase todo o meu conhecimento, meu tempo livre é em desenvolver pessoalmente. De verdade. Entender quais são os meus bloqueios, meus pontos fortes, meus pontos fracos. E eu acho que é aqui, ó. É a coisa aqui. De procurar mais felicidade através do autoconhecimento. Show, muito massa. Nem eu conheci esse lado da história do Érico hoje, ó. Que massa, show demais. E com isso... Deixa eu só fazer uma parada. Mas agora você se preparou. Moleque. Eu vi que ele tá com esse papelzinho aí, mas... Conta aí, Lorival. Conta aí o bastidor do que aconteceu da última vez. Que só você lembra. Cara, é que assim, em algumas reuniões deu certo eu, tipo assim, pegar o que as pessoas falam, depois dar uma compilada, eu pareço que eu sou mais inteligente. Aí eu tava no podcast, eu fui falar pra você assim, Érico, deixa eu te ensinar uma técnica. E tudo que rolou no assunto tava na minha cabeça aqui. Quando você fala que tudo que a galera falou, você parece mais inteligente. Por exemplo, eu falei a primeira coisa e esqueci o resto, velho. Sem pé em cabeça, a gente conversou, acho que o Érico nem lembra. Eu falei miseravelmente, fiquei com vergonha. E dessa vez eu anotei as principais lições de Érico Rocha. Vamos lá pra review. Então, tua primeira lição é que você não acha que sabe o que o mercado quer. Você se enganou nisso. Então, muitas vezes você se engana. Às vezes a galera quer uma coisa, na sua cabeça não faz sentido. Então, você abrir os olhos na prática e descobrir o que o mercado quer de fato. Sobreviver sem segurança. Cara, você não vence, você faz com ela mesmo. Porque você não tem como voltar. Então, até o mestre dos magos era inseguro, não queria fazer a parada. Tu faz. Importantíssimo reconhecer alunos. Reconhecer os alunos pelo resultado deles. E você pode reconhecer em qualquer nicho. Porque mesmo que o seu não seja preto no branco, se você estabelece critérios, você consegue reconhecer seus alunos. E isso é uma coisa muito importante para eles. Entrevistar os alunos, além de ser um banco enorme de quebra de objeção, é um banco de estímulos de ideias. Que temos uma ideia de 25 milhões que veio através disso aí. A possibilidade de você criar uma mentoria, que é acompanhar os alunos, mas a possibilidade de você fazer de forma escalável, dela em grupo. Coisas que é individuais e coisas que são em grupos. E sem envolver necessariamente o expert, né? Sem envolver necessariamente o expert. Depois, renovação dos alunos, eles comprarem de novo, nem sempre é gostar. Às vezes ele ama o seu produto, mas não compra de novo. Por quê? O que importa é o resultado, é o avanço dele. Efeito Fernando de Noronha. Efeito Fernando de Noronha.
E sobre... Já foi pra Fernando de Noronha? Não fui não. Já? Não. Total. É massa? Não, nunca fui. Então bora marcar aí, ó. Rapidinho, logo ali. Tu foi na França 6 uma em semana pra 7, fazer o Fernando evento? de Noronha. Devia ter ido pra Fernando de Noronha. É uma história pra um outro podcast. E o comprometimento, ele faz você ter a criatividade. A criatividade é consistência. Então, você não ficar apegado nas coisas que você faz com medo, não vou conseguir fazer melhor, não vou conseguir fazer melhor. Cara, faz. Eventualmente, algumas vão sair boas, outras não, mas você vai fazer o melhor. E, por fim, pequenos avanços no longo prazo. A galera não tá presente pro poder que isso pode ter. Você imaginar o que você vai fazer, os resultados que você vai ter daqui a 5 anos, desde que você tenha consistência. Uma das principais coisas de Érico Rocha. Parecia inteligente agora ou que jeito? Agora isso aqui é um recap, hein, meu filho? Tem caligrafia, né? Como é que ele escreve? Cara, eu Acho que a tava... letra do Noah... O que o Noah respondeu mesmo sobre a pergunta que você fez? Viagens intergalácticas. E viajar para outros planetas. Não, e o louco que o do Érico, os 5 anos, é curtíssimo prazo, né? O dele é 40 anos, você notou? Quando eu tiver com 85, velho. 85. Da vida, né? Inclusive, uma coisa que eu acho que vai sumir é caligrafia. Se Deus quiser. Já velho. tá sumindo, né? Não é? Já A tá gente su- Olha já isso só aqui, computador. horroroso. né? A gente já não escreve e daqui a pouco a gente tá falando, daqui a pouco depois a gente tá pensando. Ai, Daqui a pouco só dando a ideia pro computador pensar pra gente e retornar o texto, né? Pois é. Chat GTP tá aí. Eita. Principal aplicativo do Thiago Batista. Tô maluco. Fã. Simbora. Vamos nessa, minha gente. É isso. Bom demais estar com você. Eu sou o Thiago Batista. Lourival Júnior. Kate Maria. Dodô. Pô, velho, eu tava feliz que eu não Você tinha não sido achou zoado na que você ia entrevista. escapar? Você não faz igual a Kate. Cria um pseudônimo aí. Criei. Kate Maria. Valeu, cara. bota aí. Kate Maria. Não vem de ser Chabilou, Karina, porra, Karina Chabilou, Tambellini, né? Chabilou. Chabilou. Karina Não, também Chabilou. não tem Chabilou. personalidade. Chabilou. Chabilou é passado, velho. Falou, galera. Tchau, tchau. Falou. Estamos falando sobre decifrar a mente, né? Mas sobre entender a cabeça do seu cliente ideal. Por que isso é importante, Érico, dentro do mercado digital? Como que entender as pessoas ajuda, de alguma forma, as pessoas a crescer o negócio no digital? Não faz sentido, assim. Eu acho que eu tô subestimando, se eu responder essa, eu tô subestimando a inteligência da audiência. Porque, às vezes, eu já vi muitas vezes as pessoas falar pra você: ah, Érico, eu não tenho dinheiro pra comprar a forma. E aí você vai e você percebe que não é dinheiro. Como que você decifra o que tá por trás das pessoas, o que faz elas parar? Como é que você vai indo a fundo de entender o avatar? Eu acho que como é que eu decifro as objeções? Isso, pode ser. É uma boa. Como é que decifra o que ele quer também? Isso. Cara, passo número 1, ter contato com o cara, conversar com o cara. E eu acho que tem alguns passos pra você fazer isso.